Oi, gente, Julia Nunes aqui de novo. E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre um projeto, um sonho que eu tenho, que durante muito tempo ficou assim. Isso sempre esteve comigo, né? Assim, sempre, nem tanto, né? Mas durante um enorme período da minha vida isso me acompanhou desde que eu comecei a. Enfim, até eu ir usando as minhas próprias experiências e percepções para isso foi aumentando mais ainda. Então, vamos lá. O que é isso? É uma ideia que eu tinha, assim, um sonho que eu tenho ainda, que eu vou realizar de qualquer maneira, que era que eu tinha criado até o nome de Fábrica de Cidadania. E depois eu fui até ver isso, que eu sempre ficava assim, ai meu Deus, tenho medo de que alguém use esse nome antes de mim. E isso tem tantos e tantos e tantos e tantos anos que já era natural que alguém já tivesse realmente usado. E aí, esses dias eu fui até ver e acho que esse nome já tá rodando aí, já tem gente que usa esse nome. No meu caso, o que eu queria fazer era um projeto social, assim, como se fosse uma ONG, né? Que seria esse nome, Fábrica de Cidadania, justamente porque seria um projeto social, assim, bem amplo, com o intuito de dar subsídio e condições de que várias pessoas mesmo, tivessem acesso a uma estrutura social que possibilitasse que elas é, não só se inserissem na sociedade, mas pudessem, assim, até pensar grande, sabe? Pudessem sonhar com coisas grandes. E aí, na minha cabeça, esse sonho dessa ONG, ele sempre esteve associado a a eu ter muito dinheiro, assim. Sempre ficava pensando, o dia que eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. É, né? Eu sempre pensava realmente que era a loteria. Mas, depois eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando assim, eu tenho esse canal no YouTube, né? E eu tô guardando esse sonho comigo há tanto tempo que eu acho que até por uma questão de ego, sabe? Uma questão egóica mesmo, de associar isso assim a uma coisa que não só eu queria que acontecesse, não só eu queria toda queria poder proporcionar isso para várias pessoas e tenho esse desejo, mas eu acho que também acabou se tornando uma coisa de satisfação própria, assim, de ego, sabe? De eu quero realizar, sabe? Eu quero estar por trás disso. E, e eu confesso aqui que eu acho que realmente acabou caindo nisso, numa questão de ego, mas não só isso também. Eu acho que eu sempre ficava com medo de que se não fosse eu fazendo, tivesse chance da coisa é, se desviar, da coisa não ser feita do jeito que eu queria, não ser feita de forma honesta ou de forma eficiente e ter essas coisas que a gente fica ouvindo, né? De tipo, desvio de dinheiro, desvio de verba. Igual essas coisas que a gente vê assim, criança esperança, sei lá, não sei até que ponto se isso é verdadeiro ou não. E aí tem gente falando, que isso na verdade não é verdadeiro, é desvio do dinheiro, não sei. Então, assim, esse meu projeto, eu sempre ficava com isso na cabeça, assim, de que eu queria. Eu tô falando esquisito porque eu mordi a língua, a gente tá com uma dor, mordi a língua desse lado. Então eu sempre ficava pensando nisso, eu quero estar por trás disso porque eu quero acompanhar ali, assim, de perto, para não deixar isso é, perder o foco e se desviar, né, do verdadeiro objetivo. E a intenção era assim, com alguns vídeos aqui que eu já abri certas coisas da minha vida para vocês, fica também mais fácil eu explicar que por várias razões, né, igual eu já falei aqui nos outros vídeos, eu já passei por várias situações assim muito é, difíceis sociais, de dificuldade, de falta de inclusão, de né, ficar assim, de ser, de receber uma visão preconceituosa das pessoas,
ter falta de possibilidades, falta de acesso a uma série de coisas, né, de ter essa exclusão, assim, me sentir excluída. E com isso só ampliou mais ainda a vontade que eu tinha de criar esse projeto, que seria assim. A parte inicial dele seria resgatar as pessoas de um estado de absoluta falta de possibilidade para tudo, para ter uma cidadania, para se sentir alguém na sociedade, e também resgatar a pessoa de um momento assim de que a pessoa não conseguisse acreditar em mais nada, não conseguisse ter esperança, sabe? Não conseguisse ter mais nenhuma perspectiva de ter uma vida. E aí seria assim, de tirar essas pessoas da rua. E aí é óbvio que quando eu falo isso, eu não tô assim com uma visão infantil e pueril, de tipo, pegar as pessoas da rua, Júlia, deixa de ser idiota, tem muita gente que quer estar na rua, tem muita gente que tá lá porque escolheu isso, e por mais que você ofereça ajuda, a pessoa não quer. Tá, gente, eu tô falando de pessoas que queiram ser ajudadas, tá? Eu, por exemplo, já estive na rua e não tinha quem me ajudasse. Então, assim, se eu existo, se eu sou um exemplo de que existem essas pessoas, então eu acredito que realmente outras pessoas, inclusive nesse mesmo período que eu estava assim, eu conheci pessoas que, se tivessem tido uma oportunidade, também teriam saído daquela situação. Então, assim, encontrar essas pessoas que queiram ser ajudadas, que queiram uma chance. E primeiro, assim, também a gente precisa explicar para essas pessoas que existe essa chance, né? Porque esse meu projeto, Fábrica de Cidadania, ele não seria um lugar que só de servir para a pessoa se aproveitar, entendeu? Que eu sei que, por exemplo, que tem abrigos, que tem casas da sopa, que tem lugares que oferecem essa primeira ajuda da pessoa chegar lá e aí dorme num lugar limpo, e toma um banho, e come uma comida boa, e depois sai dali e vai de novo se envolver com drogas e fazer uma opção de coisa. Mas, por isso que eu tô falando, tem que ter assim uma triagem de realmente saber quem só tá querendo se aproveitar de ter onde dormir, comer, não sei o que, mas não quer compromisso com nada, ou quem realmente, tendo essa chance, iria usar isso para dar um novo sentido, um novo rumo na vida. Eu acho que já tem trabalhos muito semelhantes a isso em São Paulo, que tiram as pessoas, né, de Cracolândia, de lugares de vício e tal. E seria mais ou menos dessa mesma maneira, assim, o Fábrica de Cidadania seria um lugar de acolhimento e teria estrutura para ajudar, assim, as pessoas da maneira que elas chegassem. Vamos dizer, que chegasse uma mulher em situação de rua, com uma criança pequena ou grávida, já para ter o bebê. Aí ela ter a criança e ter a chance de, ao mesmo tempo que ela tá ali sendo ajudada, também ter quem tome conta do filho dela e quem cuide da criança dela, para que ela possa se dedicar a melhorar ela, né? Então, nesse projeto teria várias áreas assim de atuação. Teria a área área psicológica, para dar apoio psicológico, emocional para a pessoa, para reestruturar a pessoa emocionalmente naquela situação. Teria uma área como se fosse de desintoxicação, para a pessoa ficar durante um tempo, né, para poder se livrar de vícios, de dependência química, seja lá o que fosse. Teria ajuda médica, assim, para a pessoa passar por uma bateria de exames, ver se estava tudo bem com a pessoa, com a saúde dela e tal, e receber esses cuidados básicos, e para que a pessoa pudesse, né, cuidar da saúde, se recuperar, tanto ela quanto a criança, que estivesse junto, né, o filho e tal. Tudo isso por trás, eu penso muito na lei da atração, que me desse esse alicerce por trás disso, porque a lei da atração foi o que me ajudou muito. E aí, quando eu falo sobre isso, eu queria muito que o Fábrica de Cidadania fosse baseado nesse tipo de ótica do que as pessoas percebem como religião, e nem é religião, tá longe de ser religião,
mas a lei da atração e a física quântica fossem esse embasamento espiritualizado por trás, porque no Fábrica de Cidadania eu não ia querer assim que tivesse nenhum tipo de doutrina, de ficar julgando a pessoa, se ela tá certa, se ela tá errada, se ela era prostituta, se era homossexual, se era qualquer coisa assim. Eu não quero que haja nenhum tipo de julgamento nesse âmbito, assim. As pessoas têm que ser recebidas do jeito que elas são e sem julgamento, porque é assim que qualquer pessoa tem que ser recebida e amparada. E seria, assim, mostrado para elas, até pela lei da atração e pela física quântica, o quanto a nossa energia assim, influencia no estado da nossa vida. Então, geralmente as pessoas quando estão assim, chegam nesse estado de estar jogadas na rua, envolvidas em vícios muito destrutivos e numa situação de indigência muito grande, são pessoas que realmente deixaram a energia delas ficar muito densa, ficar muito mesmo baixa. Elas deixaram de acreditar em tudo, elas começaram a só trazer para a própria realidade pensamentos horríveis, pensamentos de invalidez, de escassez, de que elas são horríveis, de que elas merecem isso mesmo, de que elas são pessoas sem nenhum tipo de merecimento, de validação, de nada, né? E eu sei porque eu passei por isso, assim, quando eu estive, assim, na pior fase da minha vida, eu tava assim, eu tava muito associada com os pensamentos mais negativos, mais sombrios, porque eu fui deixando que a ótica das pessoas me atingisse, fui deixando que o que as pessoas diziam entrassem na minha cabeça e eu me visse assim mesmo, me visse como uma pessoa sem valor, uma pessoa horrível, uma pessoa sem nada, e eu fui realmente me convencendo daquilo, e aquilo só me levou pro mais assim, denso e mais triste que um ser humano pode ficar. E eu percebo que pessoas nessas situações assim, principalmente de rua, estão assim, elas estão imersas numa energia muito densa, muito pesada. Então elas precisam aprender a cuidar dos pensamentos delas, a cuidar da mente delas, a cuidar do que elas ainda, do que elas veem da vida, sabe? Do que elas têm esperança, do que elas acreditam que a vida possa ser. Porque essas pessoas, elas não acreditam em mais nada. E uma pessoa, quando está assim, ela vai cada vez se envolvendo em coisas piores. Porque se ela não acredita em bondade, ela não acredita em amor, ela não acredita em compaixão, não acredita né, em sorte, não acredita em que a vida possa ser boa, ela vai realmente ficando cada vez numa situação pior. Então eu queria que por trás do trabalho do Fábrica de Cidadania houvesse isso, houvesse assim, essas reuniões de apoio, de palestras, de conversas em que a pessoa pudesse conhecer o funcionamento da lei da atração, conhecer que dentro da mente de cada ser humano existe um poder enorme de reprogramação, reprogramação mental, assim, para a pessoa aprender a olhar para a vida de uma forma mais positiva e olhar para si mesmo de uma forma mais positiva. E aí por isso que eu digo que eu não queria que fosse associado a nenhuma dessas religiões que falam sobre pecado, sobre doutrinamento e sobre a pessoa ter que seguir rigores que só fazem ela se transformar em mais uma pessoa preconceituosa e julgadora dos outros. Ela larga tudo que ela acha que é pecaminoso e errado e se torna mais um algoz do mundo para julgar os outros. Tá vendo? Eu me libertei, Jesus me salvou e agora você também pode. E aí julga os outros também, não sei o quê. E não é nesse sentido. É uma coisa da pessoa perceber que, independente de se a pessoa é evangélica, se é budista, se não acredita em nada, se era horrível, se fez muita coisa ruim, ou se fez coisa boa, ela pode ir se limpando disso, pode ir olhando a vida com outros olhos, pode ir entendendo que o olhar dela para a vida faz toda a diferença. E isso era só assim, o alicerce que eu quero que aonde seja construído o Fábrica de Cidadania. Mas a parte prática, eu queria que houvesse todo esse apoio, né? Para a pessoa poder ter uma vida digna. E aí, é claro que teria... a pessoa passaria por essa fase, vamos dizer, de triagem, essa fase
inicial, em que haveriam conversas. Isso não precisava nem ser nas dependências do Fábrica de Cidadania, poderia ser inicialmente com a pessoa na rua e tal, depois ir escalando para dentro do projeto, dentro das dependências do projeto, mas para a gente conseguir filtrar quem realmente está afim de seguir isso, quem realmente tem um perfil de conseguir aproveitar bem isso ou não. E aí, a pessoa, uma vez entrando, participando disso, começando a assistir as aulas, assistir essas palestras, né, de incentivo, de aprender muita coisa diferente, ela, concomitante a isso, iria também ficando lá e tendo esse momento, como se fosse uma forma da pessoa se rever como um ser humano. Porque eu me lembro o quanto é horrível quando você não tem acesso às coisas mais básicas. E quando eu falo as coisas mais básicas, realmente comida. A pessoa sem comida dentro do estômago, ela não consegue pensar em nada, sabe? Ela não consegue pensar em mais nada. Outra coisa que atrapalha muito é você não tá limpo, você não tá digno, você não consegue se amar se você não tiver o mínimo de dignidade, se você não tiver de banho tomado, se você não tiver de dente escovado, se você não tiver tendo o mínimo assim de asseio com você mesmo. A terceira coisa que é básica é você ter descanso, sabe? Você ter uma noite de sono. Quando você vive assim, numa total indigência, e você dorme debaixo de uma marquise, dorme num papelão, dorme em lugares perigosos, que você nunca sabe se você vai ser atacado por alguém, se você vai ser, né, passar por uma coisa de vida e morte, você nunca tem um sono tranquilo. Você está sempre ali em estado de alerta, tirando só pequenos cochilos, em situações de desconforto extremo, dormindo no cimento, no frio, no úmido, sem ergonomia nenhuma para o seu corpo, com dores pelo corpo, pelo pescoço. Então isso também é monstruoso para um ser humano. Então é você ter isso, é você ter um momento de dormir numa cama, de dormir num lugar seguro, de você saber aqui nada vai me acontecer, eu estou protegido dentro de um lugar. Então assim, são as bases que fazem uma pessoa conseguir começar a conversar com alguém, sabe? Fora isso, assim, sem contar com isso, você já não dá pra você confiar em nada que vem daquela pessoa, porque ou ela vai estar tão armada que ela não vai querer ouvir nada de você, ou ela vai tá tão precisando desses pequenos cuidados humanos que qualquer pessoa tem que ter direito, que ela vai dizer que aceita tudo, ela vai aceitar qualquer coisa, ela vai falar que ela é capaz de qualquer coisa. Se você pedir pra ela fazer igual cachorro, deita, rola, dá patinha, ela vai fazer, porque ela só quer ter esses mínimos ajustes, assim, essa mínima ajuda para poder se sentir um ser humano digno. Então, a pessoa precisa ter isso para ela poder se ver ali depois de uma boa noite de sono, depois de estar com a barriga cheia de comida, depois de estar limpa, tranquila, para ela poder ouvir, conversar e até perceber que, tipo, nossa, isso é tão bom, eu combino com isso, eu sou merecedor disso, eu quero isso pra minha vida. E aí você começar a propor isso pra pessoa, tá vendo? E pra você ter tudo isso, é importante que você, primeiro, se dê valor e você consiga achar uma forma de trabalhar, de subsistir, né, Então, assim, aí você começa a apresentar um mundo para aquela pessoa. Apresentar uma possibilidade da pessoa ganhar a chance de merecer isso, merecer estar nesse ambiente, merecer continuar, né, merecendo receber isso. E aí a pessoa seria aproveitada para trabalhar no próprio Fábrica de Cidadania, assim, para tipo, limpar o ambiente, cozinhar para as próprias pessoas que se alimentam ali, arrumar o lugar, a cama e o ambiente das próprias pessoas que vivem ali. Então, assim, as pessoas começariam a ser reaproveitadas para conviver umas com as outras de uma forma civilizada, digna, afetuosa e ainda, assim, tendo funções, entendeu? Tendo funções, que a rotina dela não fosse mais um total abandono. Ela tivesse horários, tivesse rotina de dormir, de acordar, de produzir coisas, de ter responsabilidades, de trabalhar, de fazer as coisas. E aí
começar a se envolver ali dentro daquele projeto. Junto a isso, numa fase... Acabou o espaço, aí eu tive que parar. Não sei nem se o vídeo ficou desconfigurado de alguma coisa. Vamos tentar. Então, a pessoa teria toda essa estrutura, tá? Eu acho que foi aí que eu parei. Depois disso, o segundo passo ali do projeto seria realmente, assim, ensinar coisas para essas pessoas, tipo, criar uma profissionalização para elas, dar acesso para elas a profissões, a cursos profissionalizantes, a uma gama de, de possibilidades, assim, né, para a pessoa. Não só ali dentro do Fábrica de Cidadania, mas com esse apoio para a pessoa poder fazer um curso de... Claro que teriam que ser parcerias, né? Eu não sei até que ponto o Fábrica de Cidadania, como projeto, conseguiria arcar com os custos do estudo das pessoas, mas poderia até ter, assim, uma escola ali, um tipo de profissionalização do próprio Fábrica de Cidadania, entendeu? Do próprio projeto. Em que ali mesmo as pessoas pudessem aprender profissões, seja de mecânico, de culinária, de coisas assim, para a pessoa conseguir descobrir uma profissão e trabalhar por conta própria, sempre com esse amparo, entendeu? Porque o diferencial que eu imagino que fosse importante no Fábrica de Cidadania era justamente a pessoa poder ser o tempo todo acompanhada de perto pelo projeto, para que ela, até ela realmente poder andar com as próprias pernas, sabe? Não uma coisa de só dar comida, banho e não sei o que, para a pessoa se sentir naquele, né? Sentir aquele conforto e depois que estivesse tudo bem, entrar na Cracolândia de novo, entendeu? Não, a pessoa realmente se vê com condições de ter uma vida que fosse mais atrativa para ela do que aquela fuga da rua, das drogas, da marginalidade, entendeu? Uma vida que a pessoa, ao se ver daquele jeito, fala assim, poxa, a minha vida tá tão melhor agora, sabe? Eu tenho essa estrutura, eu tenho condições de, hoje em dia, ser dono ou dona das minhas próprias decisões, da minha própria vida, de poder me virar sozinho e de ser respeitado e de estar com uma apresentação digna para a sociedade, de uma pessoa que é olhada para as pessoas não com medo, assim, mas é olhada como um igual, assim. Hoje em dia eu ando na rua, ou pela primeira vez na vida, ou de novo, se a pessoa perdeu a dignidade, eu ando na rua e eu sou um cidadão e uma cidadã comum no meio das pessoas, as pessoas me olham normalmente e eu posso estar nos lugares com uma presença respeitável, assim, sabe? Experimentando o que é viver uma vida digna. E aí, mais uma vez, eu reitero que tendo esse olhar de física quântica, de lei da atração para a vida, porque isso também facilita muito, porque uma pessoa que a vida inteira não teve um conhecimento ou viveu coisas que fizesse com que ela olhasse tudo de uma forma negativa, ela vai, quando ela voltar a conviver em sociedade, ela vai voltar a se debater com as pessoas. Tipo, quando pessoas tratarem ela mal, quando pessoas tratarem ela de forma grosseira, impaciente, desrespeitosa, porque todos nós somos sujeitos a isso o tempo todo, né? Por mais que a gente esteja limpo, digno, trabalhando e tendo uma vida, a gente ainda continua sendo vítima do mau humor e das microagressões das pessoas no convívio social. Você sai para um mercado e aí a caixa do mercado pode ser grossa com você e te dar um fora, ou fazer alguma coisa mal educada com você. E se você não tiver uma ótica para a vida, para a sua existência, assim, ligada à lei da atração, de física quântica, que entender isso, entender que as pessoas elas agem assim porque elas estão aqui revoltadas com essa Matrix, revoltadas com a insatisfação que elas têm da vida delas, revoltadas com as coisas do mundo, com essas doutrinas do mundo de serem o tempo todo julgadas, de achar que até Deus está julgando elas, de que elas estão vivendo essa vida e que talvez nem vale a pena, porque depois elas ainda vão arder no inferno e não sei o quê.
Sabe, é tanta loucura na cabeça das pessoas que a existência fica muito difícil, a sanidade fica muito difícil. Então, se você não acorda disso, se você não aprende que a existência é uma coisa é, tanto muito maior do que isso, quanto também muito mais simples, que não existe tanto essa esse julgamento, nem de um Deus que fique julgando você, e nem a gente também tem que se preocupar tanto com o julgamento da sociedade, entendeu? Com essa coisa de ter que se enquadrar, de ter que ser o perfeito, de ter que ser a pessoa que tem que estar dentro da caixinha, entendeu? Por isso que eu falo que não é uma coisa que eu não quero religiões enfiadas nisso, entendeu? Porque as religiões são quase que, tipo, a base dessa loucura. Que faz com que as pessoas tenham é, essa cobrança de serem corretas, de serem perfeitas, de serem não pecadoras, de terem uma aparência, sabe? Uma série de coisas. Tudo é visto como pecaminoso, se você já usou alguma droga, ou se você tem um comportamento sexual que as pessoas julgam incorreto, ou se você se veste de uma maneira estranha, ou se você tem um visual que não agrada aos outros. Então, é sempre essa coisa de tentar assim, uniformizar todo mundo. E a gente sabe que não é assim, que pessoas são diferentes, pensam diferentes, querem coisas diferentes da vida e têm visões e sonhos e desejos e comportamentos diferentes. Então, quando você abraça isso e você fala o que você quer, o que você dá a oportunidade para a pessoa de ser ela mesma e de ainda assim ter orgulho dela e de sonhar e de ser amada e de ser aceita e de ser alguém na sociedade, sendo quem ela é, do jeito que ela é, sem precisar vestir um invólucro ideal para isso, as pessoas se sentem muito mais felizes e muito mais, assim, possíveis de se sentirem completas e se sentirem apaixonadas, continuarem gostando de estar vivas, de produzir, né? E quando eu digo produzir, não é tipo assim, eu quero botar mais gente na engrenagem do proletariado, quero tirar o pessoal da rua para trabalhar para mim, não é isso, é tipo, tirar as pessoas da rua e fazer com que elas trabalhem para elas mesmas. No o início do Fábrica de Cidadania, eu tô falando que vão trabalhar dentro do projeto, porque é aonde a gente não tendo como pagar tipo, salários para essas pessoas, elas vão trabalhar pela própria estrutura que elas estão desfrutando. Vão trabalhar para poder comer ali, para poder dormir ali, para poder tomar banho ali. Coisas que a gente vai estar fornecendo. E aí elas vão trabalhar nesse primeiro ambiente. E claro, vai ser um primeiro contato que elas vão ter de novo com responsabilidade, né? Com essa inserção em você se cuidar. Para você ter coisas, você tem que se cuidar e tem que produzir isso. E aí, uma vez a pessoa tendo isso, ela vai começar a arranjar meios de trabalhar sozinha e não pro Fábrica de Cidadania, mas para si mesma. E com isso, independente do que ela seja, entendeu? Independente de julgamentos, independente de olhares, assim, né? De julgamento. E eu tinha muita vontade de fazer isso, só que eu, justamente por englobar tudo isso, por englobar... a gente vive numa sociedade que é muito ligada à religião, né? Principalmente religiões, assim, cristãs, né? Cristã evangélica, cristã católica e tal. E a gente vive muito imerso nesse tipo de olhar de religião, assim, para a vida dos outros. E eu enxergo essas falhas disso. O que eu quero dizer é assim, o Fábrica da Cidadania ele vai odiar e não vai dar espaço para ninguém que seja de religião cristã. Não, gente, o que eu quero dizer é que ele iria acolher todo mundo, independente de tudo isso. Só que eu não quero que as pessoas que estejam por trás, as cabeças pensantes e os profissionais que estejam por trás, tenham esse tipo de ótica preconceituosa e doutrinária, entendeu? Porque isso só pira mais ainda as pessoas, sabe? Isso só irrita mais as pessoas, isso só faz com que as pessoas se sintam mais pressionadas. E a pessoa numa situação dessa, assim, de indigência, né? Ela não quer mais isso, ela não quer mais cobrança, ela não quer mais nada disso, ela só quer se perceber de novo minimamente como um ser vivo ali para
tomar um gosto pela vida de novo. E para isso, também a cabeça dela também tem que mudar, entendeu? Ela tem que perceber que o mundo pode ser um lugar maravilhoso e que quando ela se liberta dessa coisa, quando ela se liberta, claro, gente, que isso é uma coisa gradual, mas quando ela se liberta de toda essa negatividade que ela está imersa numa situação dessa, ela começa a olhar as coisas de outra maneira. E claro que nesse espaço teria muita área assim de para a pessoa meditar, para a pessoa ter momentos de silêncio, momentos de refletir sobre o que fosse mesmo passado para ela, ensinado para ela ali naquele ambiente. Então, por isso que eu tô falando, assim, se a gente vai olhar para isso como uma coisa que tenha um lado espiritual, o lado espiritual, que não é espiritual, mas é esse lado assim, espiritual, que é o lado energético da coisa, seria esse, de física quântica, de lei da atração, que consegue ajudar as pessoas, ensinar as pessoas e fazer as pessoas voltarem a ter fé na vida, fé também, entre mil aspas, não através disso, através de religião, mas através delas mesmas, fé em si mesmas, fé no Deus que está dentro delas mesmas, entendeu? Fé no milagre que elas são, só por elas estarem vivas, elas são seres merecedores de tudo de bom. E uma pessoa nessa situação, ela não acredita na bondade nem humana, que dirá que ela pode ser a salvadora dela mesma. Na verdade, não pode ser, ela é a única que pode, sabe? Ela é a única que pode. O Fábrica de Cidadania vira só uma estrutura por trás, mas quem se ajuda somos sempre nós mesmos, sabe? Quem se ajuda é sempre o próprio ser humano. A gente tem que saber disso, a gente tem que conseguir ter essa fé renovada na gente mesmo. E não num Deus ou numa coisa fora da gente. É na gente mesmo. E claro, o fora da gente seria nisso. É você entender que o universo, ele cuida de todo mundo, sabe? O universo, ele tem acolhimento para todo mundo, desde que isso parta da sua mente, porque nada mais é do que isso. Você é resultado do que você pensa, sabe? Da energia que você emana. Então é você tomar conhecimento disso e começar a tomar conta disso. O que eu estou pensando? O que eu ando produzindo na minha mente? Que tipo de pensamentos eu estou alimentando todos os dias? De que eu não sou válido, de que todo mundo está contra mim, de que eu nunca vou conseguir, de que, sabe? Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa realmente vivencie aquilo. E quando a gente vai prestando atenção nesses pensamentos e vai modificando isso, o universo no entorno vai se adaptando a corresponder àquilo que está partindo da sua própria cabeça. Por isso que é você sendo o seu próprio Deus, é você sendo essa ajuda divina que você quer que venha para você. Tem que ser você mesmo, tem que ser a sua cabeça, tem que ser a sua energia. Porque o universo ele está o tempo todo te entregando isso, te entregando essa ajuda, mas ela tem que partir de você. Se você mesmo estiver se sabotando com pensamentos horríveis o tempo todo, o universo vai estar te entregando isso, mas não porque é como se fosse essa visão de um Deus que te entrega o que você pede para ele. Não. O universo te entrega mais do mesmo que você é. Se você tem sido luz, você vai receber luz. Se você... E luz fica uma coisa muito próxima de religião. Não vou usar essa palavra. Se você tem sido otimista, se você tem sido generoso com seus pensamentos, com os seus sonhos, com os seus planos, com a sua esperança, o universo te entrega mais disso, te entrega mais motivos para você ter esperança, para você ser grato e para você ter as coisas que você está emanando ali, entendeu? E aí, como eu falei, né, durante muito tempo eu ficava sempre pensando nisso, mas o Fábrica de Cidadania ele vai precisar de profissionais, ele vai precisar de profissionais das mais diversas áreas, entendeu? Para fazer isso acontecer. Ele vai precisar porque a gente vai ter não só a ajuda das próprias pessoas que estão sendo amparadas pela ONG ali, pelo projeto, mas vai ter ajuda de uma estrutura de pessoas equilibradas que estão ali oferecendo esse serviço. Então, eu não sei, de babás, de cozinheiras, de professores, de médicos, de pessoas que vão
criar todo palestrantes, pessoas que possam falar de lei da atração, de coisas positivas, de reprogramação mental da pessoa se enxergar de outra maneira. É, essas, essas pessoas que vão estar ali como acolhidas pelo projeto, elas precisam de uma assistência constante, né? Saiu de uma palestra, ela vai ter o momento dela de descanso, ou de meditação, ou de trabalho, e não pode ficar muito entregue o tititi de uma com a outra ali, para não, né, para não gerar deturpações assim do que a pessoa está vivenciando ali dentro. Então tem que ser uma coisa assim muito bem pensada. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava o tempo todo assim, escrevendo isso no papel, teorizando e tal, e pensando que, se algum dia eu ganhar na loteria, eu vou ter dinheiro de sobra para poder fazer isso, para construir isso, construir não só o local físico, mas começar a conseguir chamar pessoas para trabalhar nisso e oferecer talvez assim realmente uma forma de pagamento para as pessoas poderem oferecer o trabalho delas, né? Porque assim, eu ficava pensando assim, de graça, ninguém vai querer fazer isso, ninguém vai querer ajudar os outros de graça. Se ela tá fazendo ali uma coisa profissional, ela vai querer ganhar para aquilo. E eu falei, e aí eu, sendo riquíssima, eu vou pagar para a pessoa poder oferecer o trabalho dela e ainda vou explicar que é isso, que eu não quero que ela entre com nenhum tipo de interferência, assim, religiosa, julgadora nas pessoas que vão estar ali e tal. Mas, ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando assim, gente, lei da atração e física quântica é justamente sobre isso, é justamente sobre cooperatividade, sabe? É sobre o funcionamento do universo como uma coisa muito encadeada. O funcionamento do universo como nós estamos aqui o tempo todo colaborando uns com os outros para a evolução do todo. Então é isso, é colaboração, é ajuda mútua, é todo mundo trabalhando junto. Então eu falei assim, não é você, Júlia, não parte de você, não é você que vai conseguir fazer isso sozinha. Você precisa de pessoas, você precisa confiar em pessoas, você precisa agregar pessoas no seu projeto, no seu sonho, para que outras pessoas abracem isso junto com você e façam isso acontecer junto com você. E é claro que não é da noite pro dia, mas também é colocando um tijolinho por vez que se constrói as coisas. Então, até pensar nisso pode ser feito em equipe. Na minha cabeça, não. Eu ficava pensando assim, não, mas a pessoa vai vir de fora e vai querer mudar o meu projeto, vai querer colocar do jeito que ela quer, e vai querer dar pitaco, e aí eu não quero, porque aí vai transformar numa coisa religiosa, que eu não quero. E, na verdade, talvez eu precise baixar essa guarda, sabe? Talvez eu precise ouvir a opinião de outras pessoas e contar com a cooperação e com a parceria de outras pessoas para que isso possa acontecer. E aí, com essa coisa de ter um canal, assim, foi aonde me voltou isso na cabeça. E pensar assim, eu sempre quis tanto o Fábrica de Cidadania e fiquei sempre esperando o momento perfeito para que ele pudesse começar a florescer, começar a realmente ser tirado do papel, né, ser planejado de uma forma assim mais palpável. E eu falei, e agora que eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho uma porta assim de poder me comunicar com as pessoas e poder falar com um número enorme de pessoas, tem essa possibilidade de eu falar com um número enorme de pessoas, eu fiquei pensando, pra que continuar achando que você deve prender isso só pra você, como se fosse uma coisa egóica que você quer fazer sozinha, que você não vai fazer sozinha. Isso é feito realmente em mutirão, isso é feito com outras pessoas. E é pelas pessoas, você está querendo fazer isso pelos outros, então isso inclui outras pessoas também do bem que queiram te ajudar nisso. E aí eu quis contar isso pra vocês, que assim, independente de se eu vou, né, fazer isso assim, se eu vou lançar isso aqui e eu vou ter mais pessoas para me ajudar nisso, né, para me apoiar nisso, para comprar a ideia e para falar, Júlia, eu gostei da ideia, eu participaria disso e tal. Também para dividir com vocês esse sonho como uma coisa realmente de lei da atração, no sentido assim de que quando você acredita tanto numa coisa que você fala, assim, que é o que eu faço, assim,
isso vai acontecer, eu sei que eu vou realizar isso, eu sei que eu vou conseguir realizar esse sonho de qualquer maneira. De qualquer maneira vai ter pessoas que vão me ajudar com isso, eu vou ter dinheiro e vou ter condições de fazer isso, e eu sei que eu vou conseguir botar isso em prática. E aí, eu queria, assim, de qualquer maneira, nem que fosse assim, jogar isso aqui pra no dia que eu conseguir, vamos dizer que não seja isso, vamos dizer que não seja que aqui vá surgir pessoas dispostas a me ajudar, mas daqui a algum tempo, quando eu ganhar esse muito dinheiro que eu quero que fique isso aqui, assim, registrado para as pessoas saberem que, tipo assim, essa mulher já tinha falado isso lá atrás. Ela já tinha dito que ela ia fazer isso e tá registrado lá no YouTube. Ela disse que ela ia fazer e fez mesmo, entendeu? Isso é isso que eu queria. Eu queria que ficasse um compromisso. Um compromisso comigo mesma e um compromisso com o cosmos, um compromisso com o universo, de que isso vai acontecer. E não é pra Júlia, entendeu? Júlia quer isso, eu quero muito isso e eu quero que isso aconteça. E isso já é o impulso inicial de desejo, de energia, que eu quero que isso aconteça. Mas não é por causa de mim, não é por causa desse personagem momentâneo aqui tão simples que eu sou. Mas é pelo todo, é para que mais e mais pessoas consigam ter dignidade, esperança e uma vida boa e muito provavelmente passem isso adiante, entendeu? Porque quando um ser humano encontra o seu lugar no mundo, ele também reverbera isso de bondade para outras pessoas e as outras para mais outras, e isso vai virando assim aquela multiplicação de coisas boas. Eu já estive assim numa fase de absoluta desesperança e descrença em tudo, e foi nessa construção de saber que as nossas energias, elas influenciam palpavelmente na nossa vida, e na nossa morte, né? Influenciam na gente conseguir realizar coisas que eu consegui mudar a minha realidade. Assim, sabe, o que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, não foi nem com um trabalho duro, assim, de tipo, eu vou me sulancar conseguindo. Teve essa parte, mas teve muito mais de uma reestruturação de como a minha mente funcionava. Porque antigamente eu me esforçava 10 vezes mais e não tinha resultado nenhum, porque a minha mente era super sabotadora e só pensava coisa negativa. Então, por mais que eu tivesse trabalhando fisicamente ali, me esforçando para conseguir uma coisa ali duramente, a energia que eu gerava era muito mais densa do que aquilo. E quando eu comecei a cuidar dos meus pensamentos e ter uma outra visão da vida, o meu trabalho ficou mais leve. O meu esforço começou a ser mais útil, começou a funcionar muito mais. E respostas externas foram aparecendo, sabe? Essa ajuda das pessoas, essa colaboração que o universo vai criando ali, orquestrando isso para que uma coisa se encaixe com a outra, que você conheça as pessoas certas, que você tome as decisões certas, que você encontre os caminhos e tudo vá se afinando e fluindo, entendeu? E, gente, isso, a maior certeza que eu tenho é disso, é de que a energia, ela não deixa ninguém de fora. A energia, ela não separa grupinhos por religião, ela não separa grupinhos por cor, por raça, por opção sexual, por dignidade social, por comportamento de certo e errado, por escolhas políticas. A energia, ela não faz isso. A energia, ela usa todo mundo no mesmo balaio de gato, entendeu? A energia, ela vai usar as pessoas que você considera mais, as pessoas que você considera boas e ruins e feias e bonitas e indecentes e religiosas e merecedoras e não merecedoras, e ela vai usar todo mundo, e não só todo mundo, mas tudo e todos como peças desse quebra-cabeça, entendeu? Ela vai fazer com que todo mundo esteja trabalhando para ela, e essa energia que eu tô falando é o que você chama de Deus, entendeu?
é o todo, é a energia fonte. Essa energia, ela orquestra tudo no universo. E ela faz com que todo mundo seja colaborativo. O evangélico, o budista, o macumbeiro, o assassino, a prostituta, o limpinho, o sujinho, o digno e o indigno. Todo mundo, sabendo ou não, está contribuindo para que o equilíbrio do universo esteja sendo feito, entendeu? Então, quando a gente fica nessa atitude de selecionar só os nossos, a gente vai ser usado de qualquer maneira para o benefício do todo, mas eu digo, a gente só atrapalha, a gente só atrasa isso, porque a gente fica nessa coisa de, não, mas aquele ali não faz parte do meu clubinho. E aí talvez você pense assim, Júlia, mas não é justamente isso que você está fazendo? Você está excluindo os cristãos dos seus planos? Talvez eu esteja errada mesmo nisso, talvez vocês estejam certos de terem essa sensação de você está excluindo, e não é isso, eu não quero excluir. O que eu quero é que não haja... todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode participar. O que eu não quero é que haja um pensamento e uma doutrina assim, de julgamento e de preconceito nesse meu projeto, entendeu? Mas se vai ter gente de religiões tradicionais ou não, né? Isso aí são pessoas, e todas as pessoas são bem-vindas, entendeu? Todas as pessoas são bem-vindas aqui. Eu só não quero porque durante muito tempo eu tive esse trauma, sabe? Esse trauma de que pessoas assim com essas visões muito religiosas, muito acirradas ali, muito doutrinárias, sempre fizessem isso. Te ajuda por um lado, mas te critica por outro. Te ajuda materialmente de uma maneira e através de orações e não sei o quê, mas te faz se sentir um lixo por outro lado, sabe? Te faz se sentir a pessoa mais horrível, porque fala essas coisas assim, de olha, mas você é pecador, mas você não sei o quê, mas você tá fazendo isso e Deus não aceita. Então, assim, você fica recebendo aquela ajuda e sendo manipulado ali também pelo aquele negócio de tô te ajudando, mas então aceita Jesus, se comporta do jeito certo. E não é isso, não é assim um toma lá da cá. É uma coisa de entregar as condições da pessoa encontrar seu próprio caminho e abençoar ela, seja lá o que ela escolha fazer, entendeu? Seja lá qual for esse caminho que ela escolha seguir. Se ela tiver bem, plena e vivendo com dignidade, é isso que a gente tem que aplaudir, e a gente tem que se sentir, poxa, que bom, eu consegui fazer um pássaro voar, entendeu? Eu dei condições para isso. Independente de para onde que ele voa e como é que seja a vida que essa pessoa vai querer levar, entendeu? E aí, bom, esse vídeo é para isso, como eu falei, como um marco no tempo que eu quero que você, assim, deixar registrado que eu vou algum dia conseguir fazer isso. Se esse nome já tiver em uso, Fábrica de Cidadania, vai ser qualquer outra coisa, porque o nome é o que menos importa, mas na minha cabeça sempre foi, o nome disso sempre foi Fábrica de Cidadania. E claro que se desse vídeo aqui nascer, assim, a chance de outras pessoas verem isso e falarem, poxa, olha, eu sou psicóloga e gostaria de saber mais sobre isso que você quer fazer e gostaria de participar. Eu ajudaria pessoas, independente de como é que tá o projeto, de que isso ainda vai, como é que vai funcionar. A princípio eu ajudaria. Eu sou o tipo de pessoa que quero ver o bem dos outros. Eu sou médico e eu também faria alguma coisa que fosse possível para ajudar isso aí. Eu sou professora, eu ajudaria. Eu poderia ser a pessoa que cuida das crianças, das mães solteiras, eu ajudaria. Eu sou, sabe, começar a aparecer pessoas que pudessem alicerçar isso junto comigo e pensar nisso junto comigo para isso acontecer. Para isso só precisam ser pessoas boas, só precisa ser gente que acredite no ser humano, que queira o bem dos outros e que queira transformar o mundo, assim, aos pouquinhos. Queira participar da transformação do mundo. Claro que nessa micro empreitada, assim, né?
A gente começa a transformar o mundo assim por pequenos gestos, num projetinho aqui, numa ajudinha aqui, num apoio que você dá para uma pessoa no dia a dia, até dentro da sua própria casa, tratando as pessoas bem. E esse projeto eu acho que é isso. É como se fosse uma coisa muito pequenininha de você olhar para quem está ali do seu lado, para quem você pode ajudar, quando você anda na rua e você pode ver pessoas e pensar, eu poderia de alguma maneira fazer alguma coisa por essa pessoa. Não só reclamar daquilo, mas eu posso palpavelmente tentar estender a mão para aquela pessoa ali. Isso aí que eu acho que é o pontapé inicial. Assim, e o meu sonho é esse aqui que eu compartilhei com vocês. Enfim, gente, espero que vocês tenham chegado até aqui comigo, assistido isso até o final. E curtam aí pra me ajudar, só pro YouTube entender sempre que o meu canal tá crescendo, mas esse vídeo aqui não é especificamente pra isso. É mais pra essa coisa de deixar isso registrado aqui e, quem sabe, angariar mais gente que possa ter, nem que seja a um pouquinho mais de longo prazo, mas ainda plantar essa sementinha aí em quem quiser ajudar com isso. Achar que esse sonho